Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Jorge Andrade. Hoje falamos em língua portuguesa. A nossa aula especificamente será sobre a semântica, ou os fenômenos semânticos que ocorrem na língua. E essa aula de hoje será bem especial porque, além do assunto, nós teremos também algumas atividades no decorrer da apresentação e no decorrer do entendimento. Mas primeiro vamos entender o conceito, né? O que é semântica como conceito? Semântica, ela é uma área da linguística que estuda o significado e a interpretação de uma palavra. Pode ser de um signo também, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Então, esse é o conceito de semântica, né? O signo linguístico, que também nós já vimos em aulas anteriores que é a palavra, possui dois aspectos inseparáveis. Olha aí. Primeiro, o signo linguístico, ele traz para nós entendermos o significante e o significado. Está aqui. O que é o significante? O significante é o material. O que é o material? Logo, aquilo que é palpável ou aquilo que é possível de se realizar. Um exemplo, o material, quando eu digo a palavra amor, por exemplo. A palavra amor, eu estou aqui construindo, na verdade, o som. Observem, amor. Então aqui, do material, na parte material, eu produzi o som da palavra amor. Quando eu vou escrever a palavra amor, né, quando eu parto para a escrita, eu observo que há necessidade de uma construção onde essa palavra estará sendo produzida, né, com 4 letras. Estará sendo feita, estará determinada em um pedaço de papel. Então, no momento que eu falo a palavra amor, ou no momento que eu escrevo a palavra amor, eu estou aí no campo do significante, ou seja, do material. Quando eu vou para o significado dessa palavra, ora, dependendo do contexto, eu posso pegar esta palavra e constituir em vários entendimentos. Eu posso dizer o que é amor, né? Eu posso dizer um grande amor constrói. Olha aí, né? Um grande amor constrói. Eu posso dizer, eles se apegaram ao amor. Então vejam, dependendo da forma e do significado, do contexto, como eu irei utilizar a palavra, ela estará no campo do significado. É por isso que tem esses dois aspectos, toda palavra tem esses dois aspectos inseparáveis. O significante, que é no campo material, na pronúncia, na fala e na escrita, e o significado, que é justamente o conceito ou, na verdade, o papel, o significado que a palavra assume quanto o contexto no qual ela vai estar sendo inserida ou utilizada. Certo? E aí, nós vamos também para um campo que é um campo que a gente já conhece, que é quando nós temos o campo da conotação e denotação. Quem lembra ainda, né? Conotação. Primeiro, denotação. Sentido literal. É isso? Sentido literal, ou seja, o sentido pelo qual essa palavra, no caso amor, é determinado o conceito que está no dicionário ou primeiramente ela foi criada. A palavra amor tem um sentido literal, denotação, o sentido primeiro, o sentido próprio, né, que é definido nos dicionários. E na conotação, sentido figurado. Aí a gente já vai pegar esta palavra amor e já vai utilizar de outras formas, dando um outro sentido, dando uma outra conotação, uma outra forma de interpretar essa palavra, não é isso? Então, sentido literal, denotação, conceito próprio da palavra e sentido
figurado, conotação, a palavra assume outros significados de acordo com o contexto. Nesse processo da semântica, nós vamos ter aqui os fenômenos semânticos. Aí, o primeiro que eu quero trazer para vocês é a polissemia. Olha, semia. Vamos analisar essa palavra. Significa vários significados. Bom, palavras ou expressões que podem ter vários significados e às vezes até conflitantes. Um exemplo? Algo que não necessariamente quer dizer o mesmo para outros, tudo vai depender do contexto, como temos falado. A polissemia, ou seja, a capacidade de um termo, palavra ou expressão de ter múltiplos significados semanticamente. Uma palavra, no caso do exemplo como nós citamos amor, ela é capaz de assumir vários conceitos, significados, melhor dizendo, na língua, de acordo com o contexto. Logo, a palavra amor é uma palavra polissêmica. E aí está presente a polissemia. Aí nós temos nesse anúncio aqui do lado a palavra pegar também. Olha só, vamos aumentar aqui para a gente poder verificar direitinho. Manual da pegadora. Olha só, quem vai conseguir aí, né? Nada de pegar namorada de amigo. No máximo, no máximo pegue uma carona com ele. Tá aqui, eu tenho que comentar aqui para a gente poder ver. Já pegou uma das 2 ou 3 cervejas? Então, pegue uma, tá? Então veja, manual da pegadora. Pegar carona com gatinho que não bebeu, pega muito bem. Então veja que a palavra pegar vai sendo utilizada de várias formas, várias maneiras, com vários sentidos. Logo, essa palavra pegar, aqui, é polissêmica. Tá? É uma palavra polissêmica, porque ela vai assumir vários sentidos na língua. Ok? Então, toda palavra que é capaz de assumir vários sentidos na língua será chamada polissêmica. Ambiguidade. O que é que a gente lembra ainda da ambiguidade? Nós temos aqui, surge quando algo que está sendo dito admite mais de um sentido, comprometendo a compreensão do conteúdo. Isso pode suscitar dúvidas no leitor e levá-lo a conclusões equivocadas na interpretação do texto. Olha só. Bom para burro. Temos aqui, uma frase, bom para burro. Ora, observe vocês, vamos observar, que há 2 possibilidades de interpretação. E as 2 são plausíveis. Aqui tirada, aqui do Aurélio. Olha só. E o conjunto aqui do exemplo é Aurélio, bom para burro. Veja só que aí como você analisa essa expressão? O Aurélio, ele é bom, muito bom mesmo, ou o Aurélio, ele só é bom para quem é burro? Então, são possibilidades que nos colocam, a ambiguidade nos coloca para que possamos fazer interpretações e sempre com dupla interpretação. É mais ou menos como se nós disséssemos assim: o policial prendeu o ladrão em sua casa. Olha, vamos analisar essa frase. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Não está uma expressão ambígua, com várias interpretações? Pois é, aí está presente também a ambiguidade, onde nos propõe várias interpretações diante da expressão que nos é apresentada.
Ambiguidade na publicidade. Vamos a alguns exemplos aqui. Sorriso, arte, explosão, né? Deixe de lado aquele sorrisinho amarelo. Olha só. Ambiguidade na publicidade. Então, vamos começar já as nossas atividades também. Isso, porque sempre teremos o assunto e as atividades acompanhando. Então, nesse anúncio aqui, da Sorriso, identifique a ambiguidade criada em cada anúncio a seguir. Então, já temos o primeiro aqui, olha. Temos esse anúncio da Sorriso, tá? E outros que virão mais abaixo. Isso aqui é apenas o início. Então, você já sabe que essa aqui será a sua primeira questão. Campo semântico. Afinal de contas, o que é um campo semântico, né? É o agrupamento de palavras de acordo com sua familiaridade de significado, formando um conjunto de termos que estejam no mesmo universo de ideias. Continuando o nosso assunto, vamos agora passar para um campo semântico. Quando você escutar alguém dizer, mas qual é o campo semântico desta palavra, automaticamente ela terá que fazer parte de um grupo que terá uma familiaridade de significados. Ela fará parte de um conjunto que estejam no mesmo universo de ideias. Como isso acontece? Olha só, vamos observar aqui. Todos os objetos da figura pertencem ao mesmo universo de ideias. Por quê? Utilidade doméstica, olha só. Qual é o universo de ideias aqui? Utilidades domésticas. E o que nós temos aqui? Vejam. Né? Temos aqui um armário, temos aqui uma cadeira, temos um espelho, né? Temos uma banheira. Aqui parece assim tipo uma lareira, alguma coisa, né? Utilidade doméstica aqui. Aí aqui nós temos também embaixo, de novo uma cadeira com uma escrivaninha, de novo um armário, um fogão, uma geladeira, e assim vai. Olha, fogões novamente, micro-ondas, sofás, cadeira, porta. Então, todos esses objetos aqui, ele pertencem a um campo semântico, que é o campo de utilidades domésticas, ou seja, materiais, equipamentos, objetos de uma casa. O conjunto de ideias é o campo semântico, ou seja, é o conjunto de todos esses objetos, é o campo semântico. Todos eles pertencem ao mesmo campo semântico. O nome dado ao campo é o hiperônimo. Então, todos eles aqui, o conjunto desses objetos é chamado hiperônimo. E o nome de cada elemento dentro desse campo é chamado hipônimo. Ou seja, todos eles agregados formam um conjunto que é chamado hiperônimo. E quando a gente retira apenas um desses objetos aqui, como por exemplo a geladeira, ela vai ser então denominada como hipônimo, porque ela é um dos objetos que pertencem ao campo semântico da mesma família chamado hiperônimo. Então lembre-se, hiperônimo é o conjunto, são todos. Hipônimo é a unidade que faz parte desse conjunto chamado campo semântico. Ok? Seguindo a nossa aula, vamos aqui a mais uma atividade para que a gente possa aí continuar e também aperfeiçoar e melhorar o entendimento. Olha assim, aqui nesse anúncio, ele diz o seguinte: como arrumar uma coroa? Assistência funeral, teu número é SINAF, né? Qual a palavra polissêmica no anúncio? Então você vai retirar daqui, vai colocar no caderno o comando e vai dar a resposta. Qual termo causou ambiguidade na fala do locutor? Olha só, aí tem a seguinte, vamos primeiro à questão. Acho que este ano a portuguesa cai. Achei que a Ieda fosse paulista. Então, temos as perguntas aqui. Qual termo causou ambiguidade na fala do locutor? A qual campo semântico pertence a palavra portuguesa? E a qual campo semântico o interlocutor a associou? Entendido? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, destacar a palavra que causou ambiguidade e depois
dizer a qual campo semântico pertence a palavra portuguesa, dita pelo locutor primeiro, e a qual campo semântico o interlocutor acabou associando, ok? Então, isso aí vocês façam, interpretem, vejam a posição relacionado a cada interpretação e a cada campo semântico. Façam no caderno. Nós temos aqui as piadas, né? Por sinal, tem outra questão aqui. O princípio da piada é o jogo feito com palavras polissêmicas, sempre, e com frases ambíguas. Por isso, olha só essa piada. Vamos a ela. Se a piada tem que ser engraçada. Desejo ter um corpo que todas as mulheres desejam. Pá, ele joga a moeda, né? É ir no poço, na fonte dos desejos. Aí ele jogou a moeda, quando a moeda caiu no fundo, olha o que acontece aí. Ele desejou ter um corpo que todas as mulheres desejam, então lascou-se, né? Esse é o princípio da piada, por isso as palavras polissêmicas. Aí nós temos aqui mais uma possibilidade. Olha esse anúncio aqui, olha essa ambiguidade. Família muda, vende tudo. Olha só, hein? Como interpretar agora? Quantos significados podem ser atribuídos à palavra muda no anúncio? O anúncio é exemplo de polissemia ou ambiguidade? Ou dos dois? Então agora você vai analisar esse anúncio e vai colocar no seu caderno o comando e também vai dizer se esta palavra que você escolher, no caso, muda, né? Quantos significados você atribui no anúncio? E se ela é polissêmica ou ambígua? E se acontecem os dois fenômenos semânticos? Isso você vai dizer no seu caderno. Ok? Relações semânticas. As relações semânticas que eu tinha dito para vocês também fazem parte dos fenômenos. Elas podem se dar por aproximação de significados por contexto, oposição de significados por contexto, aproximação de palavras por significados, né? Aí nós vamos ter a paronímia, nesse caso, significados parecidos na pronúncia e na escrita. Vejam bem que agora a gente vai ter que dar bastante atenção nessas relações semânticas. E a outra, identificação de significantes, palavras com a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia. E aí que nós vamos entrar nesse campo aqui, campo das semânticas. Vamos conhecer agora a sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia. Primeiro, a sinonímia, vem do termo sinônimo mesmo. A sinonímia, ela vai ser uma relação, relação de proximidade dos significados de duas ou mais palavras, ou expressões também, tá? Embora nada sejam semelhantes na escrita ou na pronúncia. Exemplo, nós temos os termos aqui. Alegre, alguém pode estar alegre, feliz, contente, satisfeito. Vejam que são palavras diferentes, né? Mas pertencem ao mesmo campo. Campo de quê? Proximidade dos significados. Porque alguém que está alegre também pode estar feliz, pode estar contente ou pode estar satisfeito. E você, em um contexto, você pode atribuir. E quando pede para trocar, por exemplo, os alunos estão alegres. Aí eu vou usar uma palavra sinônima para alegre. Aí eu posso usar os alunos estão felizes, os alunos estão contentes ou os alunos estão satisfeitos. Há esse processo de palavras que têm proximidade dos significados e que podem também ser substituídas por outra e assumem esse mesmo significado ou essa mesma ideia dentro do contexto, dentro das expressões, são chamadas palavras sinonímia, ou seja, processo de sinonímia. Tá? Esse é o fenômeno linguístico, né, semântico, linguístico, sinonímia. Antonímia, é isso mesmo, vem de antônimas. Aí nós vamos ter uma relação diferente da sinônima,
porque é uma relação de oposição de significados entre duas ou mais palavras em um contexto. Aí nós vamos ter palavras com significados opostos. Dentro das expressões é chamado antonímia. Quando são só duas palavras, digamos, bem ou mal, são palavras antônimas. Mas as expressões, por exemplo, quando eu digo escolha o caminho, escolha a direção. Você pode seguir com o bem ou pode se dar mal. Então, nesse caso, há aí uma relação de oposição de significados e dentro da expressão, aí nós temos o fenômeno chamado antonímia. Paronímia. A paronímia, ela vai se dar ao fato de duas ou mais palavras serem muito parecidas no som e na escrita, mas diferentes em seus significados. Atenção! Paronímia, apenas parecidas no som e na escrita, mas diferente em seus significados. Lembre-se, apenas parecidas no som e na escrita. Aí nós vamos ter eminente, iminente. Vejam que muda a pronúncia. Olha só, eminente, iminente. Então são apenas parecidas na pronúncia. E na escrita, uma começa com a palavra, com a letra e a outra com a letra I. Então, são apenas parecidas, muito parecidas na pronúncia e na escrita e totalmente diferentes em seus significados. Essa é a paronímia. Homonímia. Opa, aqui vão trazer para a gente um outro fenômeno. Porque a homonímia é o fato de duas ou mais palavras serem idênticas no som. Olha, e ou na escrita, mas possuírem significados diferentes. Ok? Ou mais palavras serem idênticas, homonímia, idênticas no som. Certo? Olha só aqui. Começo, começo, mesma escrita. Seção, seção, mesmo som. Banco, banco, mesmo som e mesma escrita. Então, nessa verdade, a homonímia aqui é o processo pelo qual vai se passar e vamos perceber qual é esse fenômeno. Ele vai se dar de três maneiras. Tá? A homonímia, que é o processo desse fenômeno semântico, se dá de três formas. Elas podem ser idênticas no som ou na escrita e possuírem significados diferentes. Então, como eu disse, são de três formas. Vamos cada uma delas. Calma. Vamos conhecer cada uma delas. Por exemplo, os homônimos homógrafos. Olha só. São homônimos que possuem a mesma grafia, ou seja, palavra homógrafas. Concerto e concerto. Vejam que elas são ou seja, iguais grafos, iguais na grafias, homógrafos. Então, que significa homo, iguais, grafos, grafia. São iguais na grafia, iguais na escrita. Olha só, concerto. Concerto aqui e concerto embaixo. Vejam que a grafia é a mesma, a escrita é a mesma. Mas quando passamos para o significado, aí elas mudam. Porque o primeiro é concerto substantivo. E o de baixo é concerto, verbo, e muda também a pronúncia. Elas são idênticas na grafia e diferentes na pronúncia. Olha só, concerto, né? Concerto e concerto. Ok? Um exemplo? O concerto foi realizado. O concerto da TV foi realizado. E quando eu digo, eu conserto tudo que está quebrado. Vejam que em cima, substantivo no primeiro exemplo, embaixo, verbo no segundo exemplo. Apesar de terem a mesma grafia, são diferentes na pronúncia. Concerto e concerto. As homônimas homófonas.
Olha só agora. Homo, como eu disse, já sabemos que são iguais, né? Homófonos, na fonética, iguais no som. São idênticas, iguais no som, mas vão ser diferentes na grafia. Aqui é um processo diferente, processo contrário. São homônimos que possuem o mesmo som, quer ver? Seção, seção, seção. Mas na hora de escrever, na hora da grafia, vejam como são escritas de maneiras diferentes. Seção com C cedilha, seção com 2 S's e seção iniciando com a letra C. Vejam, então as homófonas são palavras que possuem o mesmo som, mas são diferentes na escrita. Seção, seção e seção. Ok? Vamos ao terceiro grupo, como eu disse a vocês. Homófonas, homônimos perfeitos, melhor dizendo, né? Os homônimos perfeitos. Olha só, perfeição significa igualdade, né? São homônimos que possuem o mesmo som e a mesma grafia, porém, de acordo com o contexto, vão assumir significados diferentes. E aí nós temos manga, fruta. Veja quando eu digo manga, a mesma pronúncia. Veja quando a gente vai para a escrita, manga, meia escrita. O segundo exemplo, manga, parte da blusa. Então, a mesma pronúncia manga e a mesma escrita manga. Então, no primeiro exemplo, nós temos manga como fruta e no segundo, manga como parte da blusa. Vejam que são dois termos, duas palavras, homônimos perfeitos, a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas são diferentes nos significados. Certo? Então, aqui chegamos ao final da nossa aula do assunto. Aqui, esses são os fenômenos semânticos que precisamos entender no momento. Tá certo? São os homônimos perfeitos, os homônimos homófonos, os homônimos homógrafos, e assim vimos a ambiguidade, a polissemia, dentro da paronímia também, antonímia, e fomos embora vendo este assunto que é importante para nós. E só lembrando que vocês irão fazer essas atividades relacionadas aqui a esses anúncios apresentados, as questões apresentadas no caderno, irão preparar o cabeçalho com os comandos e as respostas, irão enviar para nós. Tá bom? Já fica aguardando já o envio das atividades. Então, terminamos aqui, fechamos a nossa aula, aqui a nossa videoaula, esperando já a atividade de vocês. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até a próxima.